Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta: em que dia Jesus nasceu? Jesus Cristo nasceu no início da primeira quinzena do mês de Bu do calendário hebraico, correspondente ao início da segunda quinzena de outubro do nosso calendário, cumprindo a profecia do profeta Isaías em Jesus Cristo, o Emanuel. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, conforme está escrito na palavra de Deus em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus nasceu, havia pastores no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 8, aleluia, glória a Deus. Época da semeadura do trigo e da cevada, porque já tinha cessado as chuvas de rama, ou seja, chuvas intermitentes que caem antes do inverno, que eram no mês de Etenim, tempo de estiagem sereno ou seco, pois o tempo chuvoso ou tempestuoso começava na segunda quinzena do mês de Quisleu, correspondente à primeira quinzena de dezembro do nosso calendário. Tornava-se impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos à noite no campo, porque era temporada de grandes chuvas, não podiam sair nem para fora, tampouco para pastorear ovelhas à noite e ver estrela no céu, pois no dia 20 de novembro, correspondente mês Quisleu do calendário hebraico, já tinha começado as chuvas. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas, conforme está escrito na palavra de Deus em Esdras capítulo 10, versículo 9 e Esdras capítulo 10, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Ficando assim comprovado biblicamente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro,
Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias. 24 turnos vezes 15 dias é igual a um ano, ou seja, 360 dias, conforme registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tornou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. O 8º turno pertencia a Abias, porque na distribuição por sorte, a 7ª saiu para Acós e a 8ª saiu a Abias, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. O primeiro turno iniciava-se no primeiro mês hebraico, mês Abib do calendário hebraico, equivalente à 2ª quinzena de março e 1ª quinzena de abril do nosso calendário. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, aleluia. Este vos será o primeiro dos meses do ano, conforme está escrito na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. No mês de Abib do calendário hebraico, correspondente à de 2ª quinzena de março e 1ª quinzena de abril do nosso calendário, celebrava-se a Páscoa. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite, conforme está escrito na palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias, porque fazia parte de sua ordem. E Abias era do 8º turno, ou seja, 2ª quinzena do mês de Tamuz, do calendário hebraico, que corresponde à 1ª quinzena do mês de julho do nosso calendário. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus,
vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 13. Aleluia, glória a Deus. Quando terminaram os 15 dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa e sua esposa, que era estéril, concebeu João Batista, porque só sucedeu quando terminou os dias de seu ministério e voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículos 23 a 25. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer que João Batista só foi concebido depois que Zacarias chegou em casa após terminar os dias de seu ministério, o qual terminou em 15 de julho do nosso calendário. João Batista só foi concebido no dia 16, ou seja, na primeira quinzena do mês Ab, do calendário hebraico, correspondente à segunda quinzena do mês de julho do nosso calendário, após chegar em casa para estar com Isabel, sendo que João Batista nasce após 9 meses de gravidez de Isabel, na segunda quinzena de abril do nosso calendário. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi concebido 6 meses depois, ou seja, na primeira quinzena do mês de Tebete do calendário hebraico, correspondente à segunda quinzena do mês de janeiro do nosso calendário, pois Isabel se ocultou por 5 meses. No 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi,
e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Aleluia, glória a Deus. Jesus não nasceu no fim de dezembro, e sim concebido pelo Espírito Santo na segunda quinzena do mês de janeiro do nosso calendário, equivalente à primeira quinzena do mês de Sebate do calendário hebraico. O menino Jesus nasceu 9 meses depois da gravidez de Maria, na segunda quinzena do mês de outubro do nosso calendário, equivalente à primeira quinzena do mês de Bul do calendário hebraico, justamente no dia 16 de outubro do nosso calendário. Aleluia, glória a Deus. Deus habitou em forma humana no meio de seu povo. O Emanuel, o Deus conosco, tinha nascido. João, pelo Espírito Santo, fez uma definição alusiva que Jesus habitou entre nós, cumprindo-se em Jesus Cristo
o Emanuel, que significa Deus conosco, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, porque Maria era virgem, uma concepção milagrosa, sem envolvimento do pai e mãe natural, sem intercurso sexual, pois não teve participação do pecado de cunho sexual por parte de Maria e José, o qual não teve nenhuma fertilização genética, ou seja, foi através da inseminação espiritual, trazida à cena pelo Espírito Santo, que desceu sobre Maria, e a virtude do Altíssimo cobriu-lhe com a sua sombra, e concebeu o Filho do Deus Altíssimo, aleluia, na segunda quinzena do mês de janeiro do nosso calendário, pois sua prima Isabel tinha concebido um filho em sua velhice, que já estava no 6º mês de gravidez, para aquela que era chamada estéril, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículo 36. Aleluia, glória a Deus. Maria, naqueles dias, levantando-se, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículos 56 e 57. Aleluia, glória a Deus. Jesus nasceu após 6 meses do nascimento de João Batista. Pois quando Maria concebeu o menino Jesus, Isabel, sua prima, estava grávida de 6 meses. Pois João Batista, o precursor de Jesus, levou mais 3 meses para nascer, ficando assim João Batista dentro do útero da barriga de Isabel e Jesus dentro do útero na barriga de Maria durante esses 3 meses. Mas quando João Batista nasce, Jesus fica dentro do útero na barriga de Maria ainda 6 meses para depois vir a nascer. Jesus nasceu em 16 de outubro, com base na gravidez de Isabel, porque foi o dia em que Zacarias chegou em casa para João Batista ser concebido. Mesmo a ciência questionando porque considera o tempo de gestação dos meninos, que são definitivamente mais apressados comparado às meninas, eles têm chances a mais de nascerem prematuros,
porque um bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro e pós-termo aquele bebê que nasce após 42 semanas. Tudo isso por culpa da genética dos pais. Mas como Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo e não tem nada a ver com a genética humana de José e Maria, ele nasceu ao completar os 9 meses exato. Aleluia, glória a Deus. As datas entre os calendários de todos os países não formaram datas exatas, mas como Jesus é o principal na história da humanidade, e em todos os livros estão escritos tantos anos antes de Cristo e tantos anos depois de Cristo. Teria que haver um ajuste mundial entre todos os calendários, ajustando a data supracitada para o mês de outubro por causa do calendário hebraico, ou para o 1º de janeiro, corrigindo todos os calendários. Assim, confirma o antes de Cristo e o depois de Cristo, pois ficaria a data de seu nascimento, minuto 1, da hora 1, da primeira semana do mês 1 do ano 1, que o Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te abençoe. Aleluia, glória a Deus.